Olá, pessoas! Hoje, dando continuidade à série Leia Escritores Paraenses, trazemos uma entrevista com a poeta, contadora de histórias e professora universitária Gisele Ribeiro. Gisele Maria Pantoja Ribeiro é natural de Capanema. Ela é professora de Teoria Literária na Universidade Federal do Pará e está fazendo atualmente o seu doutorado em Estudos da Tradução na Universidade Federal de Santa Catarina. Ela tem até o momento 5 livros publicados, faz parte do movimento Sociedade dos Poetas Vivos e do MOCOAN, Movimento de Contadores de História da Amazônia, além de ser a coordenadora do projeto de extensão Ecos da Memória. Vamos conhecer um pouco mais sobre Gisele e sua produção literária na entrevista que veremos a seguir. Estamos aqui hoje com a professora e poeta Gisele Ribeiro. Olá, Gisele. É um prazer grande estar aqui, Cláudia, com você, dividindo a palavra. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Gisele, me fala um pouco do começo da tua vida. Gisele, você é de Capanema, né? Você veio de Capanema para Belém com quantos anos? Bom, eu nasci em Capanema, terra do cimento, terra de fazer cimento e de fazer nascedouro de poetas. Olha, que legal, mesma terra de Clay Souza. Pois é, né? Então é terra de nascedouro de poetas mesmo, né? Eu vim com 9 anos de idade, isso assim, o irmão mais velho, minha mãe não queria vir de jeito algum, acostumada com aquela vida assim de interior, de cidade tranquila, não queria vir para a capital. Mas o meu irmão, que já morava aqui, decidiu trazer a família toda. Então pegou um caminhão, alugou um caminhão, botou a mudança toda e nós embarcamos. E os olhos começaram a crescer, né? O olho de poeta, quando se depara com algo muito grande, o olho cresce, e aí os olhos começaram a crescer, e aí segue, até hoje eu sigo aqui nessa capital, nessa cidade, né? Nessa porta da Amazônia. Mas Capanema ainda se faz presente na tua poesia? 2 últimos poemas que ainda não foram publicados, que falam dessa vivência de uma infância, de brincar no quintal, embaixo do pé de maracujá, em que o pé de maracujá formava um teto, e você começa a brincar de casinha, e outras coisas, um pé enorme de abio tinha no quintal da minha casa em Capanema. E uma coisa interessante que nesse poema, eu lembro assim, isso está presente no poema, tinha um pé de abio, grandão assim, frondoso. E nesse pé de abio, não sei se você lembra, mas antigamente os postes da rua, da iluminação, era de um poste da rua que foi parar no quintal da minha casa. E ele ficava exatamente assim, meio inclinado, né? No pé do abio. E aquilo para mim, eu acho que já era poeta e não sabia. Aquilo para mim, o pé de abio frondoso, né, grandão, e aquele pé de abio inclinado, veja só que imaginação tem a criança. Para mim, aquele pé de abio grande era um avião. E aquele poste de rua inclinado que me deixa dali era a escada do avião. Então eu comecei a brincar na minha fantasia. E eu me imaginava viajando de avião, né? Criança do interior, sem possibilidade de viajar de avião, mas com uma possibilidade de sonhar muito grande. E aí um dia eu sonhei, de olhos acordados, claro que poeta adora sonhar de olhos acordados, eu sonhei que eu estava descendo do avião, pela escada, e eu tinha uma colega chamada Joelma, uma amiguinha que brincava no quintal de casa. Joelma era um pouco mais... tinha uma condição financeira maior, então ganhava a boneca Suzy, e eu ficava sempre de olho na boneca Suzy da Joelma. E eu me imaginei viajando de avião, descendo ou subindo, né, para entrar no avião, e eu dizia assim: Joelma, vamos viajar para a lua de mel? E todo mundo riu, porque como assim, né? Eu convidando Joelma para viajar para a lua de mel. Na minha cabeça, lua de mel era uma cidade. Não tinha nada noção do que se tratava. Não, porque todo mundo, quando eu era criança, eu ouvia os adultos dizerem assim: olha, fulano viajou para a lua de mel. Então, na minha imaginação, lua de mel deve ser uma cidade linda, né? Já que fulano viajou para a lua de mel. Então, era sempre muito presente essa frase de pessoas que tinham viajado para a lua de mel. No meu entendimento, lua de mel era uma cidade. E eu convido Joelma para viajar para a lua de mel nesse avião que é um pé de abio, né? Então, como isso está presente ainda em mim,
ainda que eu não perceba. E está num poema que ainda não foi publicado. Eu descobri de uma forma meio que veiculada pelos meios de comunicação. Foi com a morte da cantora Elis Regina que eu me descobri capaz, ou iniciando a escrita poética, né? Os jornais anunciando com aquele sensacionalismo todo, que é o típico dos meios de comunicação, né? A morte da Elis Regina. Tu eras fã? Eu era fã. Bem jovem, já fã da Elis Regina, né? Já prometia alguma coisa nesse mundo, né? Pelo menos já tinha bom gosto, né? E aí, depois de janeiro de 82, né? Aí eu fiz um poema para Elis. Não me pergunta se esse poema foi publicado, porque ele foi queimado. Por quê? Eu mesma queimei. Porque depois de um tempo a gente vai amadurecendo a escrita, né? E eu achei depois esse poema engavetado. Mas eu não gostei muito de como eu fiz besteira, porque era para eu ter reescrito. E eu não sei mais nada dele. Eu cometi esse crime contra a poesia, eu queimei. Antes que outra pessoa queimasse, eu queimei. Eu fui a censura absurda do meu próprio poema. Depois desse primeiro poema, vieram outros logo ou passou um tempo, assim, até que nascessem outros? Como foi? Não, eu acho que não vieram outros logo, mas vieram outras experiências. Com esse objeto de desejo para nós, né, escritores, que era a literatura. Então, aí eu passei a morar num bairro chamado Guamá, que é o bairro um dos mais populosos e também mais violentos, diz a lenda, né, da capital. Eu fui morar no Guamá, e aí eu tenho uma irmã aqui também que fazia o curso de letras, a Linda Ribeiro, e aí eu lembro que quando ela chegava nos sábados, a gente já estava numa rede, e ela dizia assim mesmo: "Mana, vamos fazer assim", a gente deitava assim, igual criança de novo, né? Fazemos da rede uma canoa, um barco. Uma deitada assim, a outra assim. E a gente brincava com livros de poema. Eu lembro que o livro que todo sábado quase preenchia o espaço da nossa rede era o livro de literatura comentada do Carlos Drummond de Andrade. Então, a proposta dela já era assim: eu te dou o livro, tu abres na primeira página que abrir, tu lê o poema para mim e depois a gente troca. Eu passo o livro para ela e ela fazia a mesma estratégia, né? Abre o primeiro poema, a gente lê. E a gente ficava nessa brincadeira. Então eu comecei a ter experiência com a leitura, o que eu acho que é fundamental para um poeta, para um escritor, né? Que você tenha essa familiaridade com a escrita, com a leitura oral também, eu acho fundamental, porque você vai percebendo as nuances da palavra. E aí eu comecei, depois dessa escrita, desse poema que eu queimei, eu passei a ler mais, né? Porque aí tu vai descobrindo que isso é legal, né? Que poesia é um troço muito fascinante. E aí depois tu começas a ler, e aí eu comecei a ler Carlos Drummond de Andrade, eu me viciei, ele foi o meu primeiro amante, eu confesso, né? Era o amante dos sábados, dentro da rede. Foi o primeiro de muita gente. Esse homem Depois eu passei a ler também, eu li compulsivamente Lia Luft, até porque meu TCC, trabalho de conclusão de curso, foi sobre uma das obras da Lia Luft, O Lado Fatal, que é um livro de poemas que é permeado de morte, né? Isso me fascinava também. E aí eu lembro que eu lia muito Lia Luft, eu esperava que o livro novo dela saísse para eu já de imediatamente comprar. Eu era fascinada. Mas quem me apresentou? Era fã mesmo, né? Era, mas eu comecei lendo prosa da Lia Luft. Eu li As Parceiras, foi o primeiro livro dela que eu li. Depois eu descobri a poesia dela. E aí já fui me encantando. Depois eu me aventurei por outras paixões, né? Até chegar num sujeito que até hoje eu ainda vivo amorosamente muito bem com ele. Não deixei o romance com o Carlos Drummond de Andrade. Até hoje ainda sou amante dele e ele o meu amante. Mas depois também vieram para a mesma rede Manuel de Barros, que não tem como, né, deixar a parte amorosa seguir sem essa frequência na vida. Manuel de Barros, que propõe uma poesia muito mais libertária. E aí eu comecei a escrever mais e mais, até chegar no ponto de dizer assim mesmo: bom, acho que dá para fazer um livro. E aí nasce o primeiro livro chamado Objeto Perdido, que é esse livro aqui. Que é de 2004. É. Certo. É um livro que propõe
dois tipos de linguagem, né? Tem versos em palavras e em imagens, porque ele tem colagens também. Ele é permeado das duas coisas, né? Ele foi pensado assim ou ele simplesmente nasceu? Teve um planejamento para fazer ele assim? Eu acho que tem gestação, né? Tem gestação às vezes de 1 ano, às vezes de 2 anos. E você vai planejando as coisas. Eu acho até que nem é você que planeja, Cláudia, não é você que planeja. Não. Porque a gente se acha, né? Uma deusa. Eu sou poeta, eu faço e aconteço, eu movimento os personagens, as palavras eu determino o espaço delas. E não é verdade. Um dia a própria poesia vem te dar uma rasteira e diz: quem manda aqui sou eu. Eu quero que seja, esse livro seja assim. E aí você desconstrói o que tinha planejado e a poesia dita as regras. Hoje eu penso assim, eu tenho alguma interferência? Tenho, mas a interferência maior vem de não sei onde. Você tinha entrega da musa, né? É. E aos musos. Também. As musas e aos musos. Nossa. E tudo que há no planeta, né? Nós somos a voz de tudo que rege o planeta. Aí depois, em 2009, veio 69. Eu dei um salto grande, né? Depois do Objeto Perdido, veio 69. O 69 é um xodózinho, porque ele é o queridinho que as pessoas me perguntam. Onde é que eu compro? Os outros ninguém nem liga muito, não deixa os outros livros ouvirem, mas é esse que as pessoas perguntam, onde é que eu compro. Desculpem, crianças, mas esse livro é uma delícia. Aquele poema Confessionário, então, é o máximo. No Confessionário nem tinha ainda nessa primeira. Essa é a primeira edição do 69. Sério? E ele é um livro que não, na primeira edição, ele não é todo erotizado. Depois é que a poesia, aquela que eu disse que manda na gente, ela disse assim: não, esse livro tem poucos poemas eróticos, porque o meu nome, a poesia falando, né? Porque o meu nome se dispõe. Agora você vai fazê-lo todo com o que rege esse nome, 69. E tem que conter 69 poemas de amor erótico. E aí eu obedeço. Aí resolveu te revisar, né? Foi. E aí vem surgindo a segunda edição. A segunda edição é essa, que já anuncia que tem 69 poemas de amor erótico nessas páginas. E aí acabaram as publicações, eu já não tinha mais. E as pessoas continuavam perguntando. Porque quando a gente diz também, por isso que eu digo, é fundamental a leitura oral. Sim. Quando você vai para um ambiente que te propõe, ou que te permite dizer poesia, aí eu me inscrevo e me aventuro. Então, quando eu digo algum poema do livro 69, as pessoas perguntam: onde é que eu compro? No Confessionário, por exemplo, esse que você falou, é um que todo mundo diz assim, recebo até bilhetinhos assim, diz para poeta dizer o poema do padre, mas nem no Confessionário, as pessoas já estão até mudando o nome do poema. E aí então as pessoas perguntam onde é que eu compro, e já tinha acabado, aí surge a terceira edição, que é o livro vermelho agora. Ele vai mudando, né, mudando de... Mas o vermelho está bem adequado, né? Tá. Com essa coisa da fantasia sexual. Né? E se você for ver, o outro também tem um pouco que eu queria atingir o tom da cor da pele. Desde o primeiro já tinha um pouco essa ideia, essa impressão de querer cor da pele, né? E o 69 veio como se fosse uma tatuagem aqui na nuca da fotografia aqui, que foi feita a editoração. A editoração Roberta Carvalho, que fez desse primeiro 69, é lindíssimo. Ele tem frente e verso, já uma brincadeira com a fotografia, e por aí vai. Então esse é o queridinho, porque tem 69 poemas de amor erótico. Então, em 2011 vem? Em 2011 veio um pequeno livro de poemas para vestir bem. De tamanho, ele é pequeno mesmo, né? É o que propõe. E aí a gente vai percebendo que no primeiro 69, na primeira edição, a capa não era um trabalho meu também, mas todos os outros são. Todos os outros livros são colagens que eu faço, e aí acaba se transformando na capa do poema. Não fugiu a regra, o pequeno livro de poemas para vestir bem. Por que para vestir bem? Porque eu acho que a poesia precisa estar na tua pele. Precisa estar te vestindo. E eu preciso saber que roupa me cai bem para que eu possa sair tranquilamente na rua sem precisar de ajuste na vestimenta. Para mim, poesia é isso. Tem questão de
pele, sabe? De pele, assim. Então tem que estar aqui. É meio roupa, meio tatuagem. E no pequeno livro de poemas para vestir bem, ele tem também um lado da espiritualidade. Esse foge um pouco algumas regras, né? Eu estava num tempo assim muito praticante de yoga, e aí ele sofre um pouco essa influência nesse livro. Ele é o queridíssimo, por exemplo, de quem pratica yoga. Diz o Pessoa, né? O poeta é um fingidor, apesar não, com toda certeza, né? Finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveria sentir. Então acho que tem muito isso, né? Tem essa visão daqui que é nossa, nós temos essa, enquanto poetas, enquanto escritores, nós temos essa nossa visão interior e nós extrapolamos, né? Nós temos a visão do outro, nós conseguimos transportar o nosso olhar para o outro, levar o nosso olhar para o outro, e aí a gente brinca com o que é nosso, com o que é de tudo, né? Por isso que eu disse anteriormente que nós somos um pouco responsáveis, não só por nós, mas por tudo que rege o planeta. Nós estamos aqui para dar algumas olhadas, né, nesse todo e registrar com essa linguagem que é nossa, essa linguagem do indizível. Mas ainda tem mais um livro aí, não tem? Isso não é um livro, isso é um caracol? Esse é um história. Esse é 2013, né? 2013. Às vezes eu penso em fazer uma nova edição desse livro, porque eu tenho uma certa, eu diria que eu tenho uma certa incapacidade para escrever na proposta da prosa. E esse livro, ele é prosa. Ele é todo prosa. Porque eles são poemas, nele contém poemas em prosa. E tem umas coisas que quem pegar o livro vai perceber que aqui na orelha do... Eu adoro orelha de livro. Aqui na orelha do livro, na fotografia, a gente já vai tendo uma noção de com quem eu vou brincar para a escrita. Eu brinco com Clarice Lispector. Né? Então, esse livro ele é uma viagem... Por isso não é um livro, isso é um caracol, né? Essa viagem lá dentro de todos nós. E esse livro tem o poeta Antônio Juraci Siqueira, ele diz que esse é o melhor livro que eu já escrevi. Então o Juraci diz isso, né? Ele deve saber do que ele está falando. Né? Pois é, então tem Clarice Lispector por aqui, e eu lembro que se um dia eu morrer e tiver alguma importância vasculhar a minha biblioteca, quando encontrarem livros da Clarice Lispector na minha biblioteca, vão encontrar livros rabiscados, porque eu costumo ler com lápis. Por quê? Eu estava lendo um livro, eu fui riscar e a pessoa que estava do meu lado disse: não, o risco de ser de lápis, eu gosto de conversar com o livro. Não tem problema, ele deixa. Ele não gosta que eu escreva com caneta. Mas de lápis ele permite, que aquela coisa suave, qualquer coisa eu apago. Se forem ver na minha biblioteca, os livros da Clarice Lispector, eles estão transcritos também, porque eu escrevo em cima do que ela propõe, e de repente eu estou lendo e vi uma ideia, e aí eu acabo escrevendo assim pelas bordas do livro da Clarice. E isso não é um livro, isso é um caracol. Tem muito essa viagem de mim, né? Eu dentro de mim e eu dentro de tantos outros, através da proposta de Clarice Lispector. Então tem um poema, por exemplo, Partida de Xadrez com CL. Não é? Quem é CL nessa história toda? Não é legal estar vasculhando e fazendo essas perguntas. Mas como foi escrito, né, nessa releitura de Clarice Lispector, ela vai aparecer, né, aqui e ali. E o que é impressionante é que Clarice Lispector aparece também no meu primeiro livro, No Objeto Perdido. Tem um poema chamado Singularidades, que é um poema que conta a história de uma leitora de Clarice Lispector. Então, como que as coisas, né, elas estão mesmo... as coisas na gente são muito aranha, não é? Elas vão muito jogando as suas teias e a gente acaba conectado sem perceber. Né? No Objeto Perdido, que é o primeiro livro, também tem poemas eróticos discretamente ali, mas tem. Eu digo discretamente porque... São mais sutis, né? São, mas agora eu não sou mais sutil. Né? Você já deve ter percebido. Né? Então, as palavras que a poesia me diz, diga, eu digo. Ela manda em mim, eu digo mesmo. Mas tem um momento da sutileza, tem um momento de ser mais direto. Tem. Eu estou preocupado com a linguagem que tem que permanecer poética. Né? Por isso que eu digo assim, é a poesia que me determina. Diga isso. Eu digo.
Depois ela diz, agora rearruma isso aqui. E eu vou lá e reorganizo a linguagem que ela propõe. Mas é muito isso. Você mencionou, né, o poeta Antônio de Bracis Siqueira, e você faz parte, né, junto com ele, do Mocoan, não é isso? Eu faço parte com ele do Mocoan, Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia, que é um movimento maravilhoso que dá sustentação para a literatura oral, para a arte de contar história aqui na Amazônia. É o Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia, chamado Mocoan, criado pela pesquisadora e também contadora de histórias Andréa Cosi, né? E aí nesse movimento estou eu e Juraci. Outro movimento que eu estou é a Sociedade dos Poetas Vivos, no qual fazemos parte, não é? Que também mantém a poesia o tempo todo viva na capital. Essa preocupação de estar, né, nativa, em nome da palavra, né? Aí relembro agora que o movimento Mocoan propôs para a Livraria Fox um outro projeto, que é o Palavra de Poeta, que é um sarau que acontece todas as primeiras segunda-feiras de cada mês, né? Então, surgiu a primeira segunda-feira do mês, às 18 horas, a Palavra de Poeta acontece na Livraria Fox da Dr. Moraes. Nos teus projetos de extensão, estava vendo, tem o SAPLE, né? Sociedade dos Amigos da Prática Literária, depois o Marlon, Movimento de Assistência e Resistência da Literatura Oral e da Memória, e atualmente o Ecos da Memória. Fala um pouquinho sobre esses teus projetos, em que eles consistem ou consistiram? A academia, eu digo, às vezes ela é um pouco cruel, né? Porque a gente tem um sistema que nos obriga a interromper um projeto, por exemplo. Então, o primeiro projeto de extensão que eu criei foi o SAP, Sociedade dos Amigos da Prática Literária. E ele cumpre sua existência segundo a academia. Um projeto de extensão tem que ter 2 anos de existência. Depois o professor tem que inventar outro projeto. Inventar é maravilhoso. Inventar é com a gente mesmo. O professor tem que inventar outro projeto para dar conta do seu trabalho. E aí o SAP veio com essa proposta. A gente queria muito fazer da literatura, eu e os voluntários do projeto, né? Fazer com que a literatura fosse muito presente na vida dos alunos, principalmente do curso de letras, né? E não dá para ficar preso ali naquele quadrado, numa sala fechada com ar-condicionado, né? Apenas recebendo o conteúdo que lhe é transmitido, sem nenhuma interferência poética. E o SAP veio para isso. Então a gente às vezes invadia as salas de aula para dizer um poema, né? Então eram eu e os voluntários batendo na porta, pedindo permissão para o professor e mandando o poema. Depois a gente sai discretamente da sala de aula e vai para outra sala. Durante o período letivo normal. Durante o período letivo normal. Isso acontecia na minha época de estudante. Tinha um grupo que chamava Brecha. Então você tem essas interferências e eu acho fundamental falar também de onde você pode também ter trazido a ideia, que essa ideia não é totalmente minha, eu sou, né? Não sou deusa. Aí, então, na minha época tinha um grupo Brecha que fazia isso. E eu gostava muito, eu, aluna, assim, ficava os olhos vidrados, vendo os poetas entrando para dizer depois saindo. E aí eu trouxe isso para o SAP, para a Sociedade dos Amigos da Prática Literária. Você vê que tem prática literária, então a gente queria mesmo que as poéticas saíssem das páginas do livro e queriam viver a literatura, né? Isso, Depois veio o Marlon, né? O Marlon que já vem com a ideia da minha dissertação de mestrado, que fiz uma dissertação sobre lendas amazônicas. Então a gente vai vendo como é que essa costura da vida da gente é tão bem feita, né? Eu fui nascer numa Amazônia, né? Que é rica de histórias, se a gente for pensar, é rica de histórias, né? Parece que contar histórias também no nosso sangue, né? Desde criancinha. Isso, E a gente não se dá conta. E é até legal que a gente nem se dê conta, mas que um dia isso acorde, né? E aí veio o Marlon, né? Que tinha um pé um pouco nessa minha pesquisa do mestrado. Porque eu fiz a pesquisa sobre as lendas amazônicas. E o Marlon, ele prestava serviço, dava assistência, né? A literatura oral, né? E a memória.
E aí já estava também envolvida, e a gente já começa, eu enquanto integrante também do movimento de contadores de história da Amazônia, já comecei a afirmar mais esse compromisso com a literatura oral. Uma das cadeiras da UFPA é Fundamentos da Literatura, né? Nessa disciplina tem um ponto da ementa que abraça a literatura oral. Foi quando eu fui perceber que eu posso dar continuidade à pesquisa e aquilo que eu tanto acredito que são as histórias. Aí veio o Marlon. Depois o Marlon completa 2 anos. E a academia bate na porta de novo e diz: professora, está na hora de criar outro projeto. E aí vem o Ecos da Memória, que é o projeto que foi interrompido agora por conta do doutorado. Mas, na verdade, então, todos os 3 eles são interligados, né? Sempre trabalhando com essa questão da literatura oral. Também, né? São interligados. E o mais impressionante é que eu descubro no doutorado, que eu estou fazendo doutorado em estudo da tradução, eu descubro que traduzir vai muito além do que a passagem de uma língua a outra, né? Eu descubro que traduzir é interpretar, e aí eu começo a viagem. Então, eu posso trazer a literatura oral para dentro desse espaço, a arte de contar histórias para dentro desse espaço da tradução. E aí eu que fiz uma pesquisa do mestrado em Lendas Amazônicas, agora estou no doutorado, fazendo a minha tese também sobre as histórias contadas, né? Que eu estou trazendo um pouco de uma tradução intralingual das histórias contadas no livro Apanhadores de Histórias, Contadores de Sonhos, que é uma produção daqui da Amazônia, né? O tempo todo preocupada com esse espaço e com as histórias que esse espaço encantador traz ao mundo. Gisele, eu te acompanho pelo Face, tá? Tens viajado muito pelos interiores. Isso faz parte da tua pesquisa? Isso é um projeto lindo que a Fundação Cultural do Pará vem promovendo. E junto dela, o projeto Tô na Rede, né? E aí a Fundação Cultural do Pará convida o Movimento de Contadores de Histórias da Amazônia, através da Andrea Cosi, e a Andrea Cosi vai, né, chamando as pessoas que trabalham também voluntariamente com o movimento para que estejam presentes. E eu tenho sido a pessoa que tem acompanhado em todos esses percursos, né, feitos pelo projeto Paraler e o Tô na Rede. Eu tenho acompanhado toda essa viagem, e o que tem sido de grande valor, porque eu levo as histórias e eu levo a poesia. A minha mala está sempre cheia, né? A minha bagagem de viagem está sempre carregando as duas coisas, a prosa e a poesia. E tem sido uma experiência fantástica. Fantástica porque a gente está o tempo todo, nós fomos nascidos para isso, né? Para essa troca de saberes. E o Paraler está me proporcionando isso, né? Esse encontro com os outros que são tão meus irmãos, né? São da Amazônia também. E o projeto é lindo, a gente tem percorrido esses espaços aqui bem próximos da gente, às vezes não muito, às vezes tem que passar uma noite inteira viajando demais, e aí você se aproxima do outro e vê que o outro também tem histórias, que o outro também tem poesia, e aí você troca saberes. E aí a coisa flui. Tens um canal no YouTube, né? E nesse canal, de vez em quando, tu colocas ali uns videopoemas. De onde foi que surgiu essa ideia? Eu comecei a fazer esses vídeos porque eu um pouco antes de sair para o doutorado, eu tive que dar aula no ensino à distância, para cumprir carga horária. E aí a proposta da faculdade foi assim: então você fica com umas turmas do ensino à distância, que aí você pode ministrar aula de onde você estiver. E aí eu topei a parada. Mas quando eu comecei, eu não gostava muito da distância. Eu preciso ver a pessoa. Contador de histórias é assim, ele quer olhar nos olhos, né? E aí eu precisava ver o outro, sentir a respiração do outro, os movimentos do corpo, que o corpo fala, né? Do outro, durante a minha fala. Então me incomodava muito essa história do à distância. Eu precisava ver o outro, precisava também que o outro me visse, né? Aí eu tive a ideia assim, bom, começaram as aulas, aí eu tive a ideia assim, bom, eu vou fazer um vídeo, um vídeo aula, né? E aí eu propus para eles também, porque não me interessava só eu me mostrar para eles, não é? Eu queria vê-los também. E eu propus para a turma de que eu iria fazer um vídeo, uma videoaula, que está no YouTube. O canal começou com essa videoaula, que é o que é poesia, né? E eu comecei com essa videoaula, mas depois eu pedi para os alunos para que eles também fizessem um videozinho deles, né? Eu queria vê-los também.
Conhecer um pouquinho, né, dessa geração. E eu mostrei para eles que não era difícil, que bastava ter um celular com câmera, então não precisava ser uma coisa profissional. Eu queria vê-los. A minha intenção era saber com quem eu estava falando, né? E como a sensação de estar presente e não nesta distância proposta pelo ensino à distância. E aí a videoaula começou por aí. Aí eu postei no YouTube, mas depois eu afastei um pouco, fiquei tranquila, né? Achando que eram só meus alunos que iriam assistir. Para minha surpresa, o vídeo começou a ser visto por muito mais pessoas. E depois eu fiz um vídeo também para a mesma turma sobre Clarice Lispector, sobre A Hora da Estrela. Postei no YouTube também, que era a videoaula deles, né? Certo. E também começaram a ver. Mas o que é mais visto é o que é poesia. Sei que um dia a Thelma Cunha, que é uma poeta daqui, né, amiga nossa, me disse: Gi, eu me inscrevi no teu canal. Eu digo: como? Que canal? Eu nem sabia que eu tinha canal. Então não fui eu que fiz. Mas já gostei da ideia. E desde então eu tenho alimentado o canal, né, com vídeo poemas, né? Na maioria das vezes eu devo confessar que são os poemas do 69 que estão lá no vídeo, no canal, né? O confessionário até tá lá, eu estava reassistindo ontem. Tá lá, tem duas filmagens do poema no confessionário, se eu não me engano. E tem um último, né, que tu colocaste, na verdade é mais um poema meio em prosa, né? Ontem. A Princesa Sem Dons para Tamanha Felicidade, que é uma história que vai ser escrita para criança, mas que as coisas vão acontecendo, né? Mas que ela é uma história que faz parte desse livro. Pequeno livro de poemas para vestir bem, né? Ele é o último poema desse livro, né? E ele nasceu, o poema, ele foi publicado, e aí um belo dia, eu dando uma entrevista na Feira do Livro, que já estava falando do movimento de contadores de história, estava promovendo o primeiro seminário da arte de contar a história de Belém, dentro da Feira do Livro. E uma repórter do SBT, se eu não me engano, fez uma entrevista comigo. E aí eu disse para ela assim: eu posso contar uma história, eu juro que vai ser curta, né? Se for curta, professora, eu deixo você contar. E eu contei essa, A Princesa Sem Dons para Tamanha Felicidade. Depois de muito tempo, um sobrinho meu, que tem uns 5 anos talvez, mandou uma mensagem de voz no WhatsApp: Ei tia, onde é que eu compro aquele livro daquela história que a senhora contou, hein? Aquele livro, tia, da princesa que tem uma coroa cravada de medo. Aí eu disse: meu Deus, o livro não é para a idade dele, né? Então aí eu pensei: bom, é a hora de publicar essa história na versão, a história mesmo, o poema como a história que conta, né? E o livro tá quase pronto, esperando uma edição dele. Então tem pãozinho no forno. Tem mais de um. Eu tenho um livro que eu pretendo publicar novamente, um livro de poemas eróticos, o livro ilustrado de poemas desbocados. Tem um livro de poemas que é 2 em 1 ou 1 em 2, né? Que é Minhocas para Pescaria. É um livro de poemas para crianças pensantes. Você vira, ele é o Minhocas para Pescaria. Você vê o outro lado, ele é Com Peixe Vivo na Boca, para adultos pensantes. Então essa é uma proposta de pegar todas as idades da humanidade, né? E tem esse, né, da Princesa Sem Dons para Tamanha Felicidade. Então essa é a última postagem do canal do YouTube, né? Que é uma história, né? Que eu conto até essa história, ela abre a minha fala no projeto paralelo, o projeto que você perguntou, que a gente está percorrendo os municípios aqui. Durante a minha fala na mesa sobre oralidade, leitura e escrita, essa história eu conto, e ela atrai muito a plateia, ela segura muito, ela sustenta a minha voz, a minha fala nessa mesa, pelo que ela transfere para o ouvinte. Deixa eu perguntar, tem algum poema assim que tu gostas em especial, ou uma história que tu gostas em especial, gostaria de compartilhar com a gente agora? Mas eu gosto muito do dizer com o corpo, sabe? Sim. E aí tem poemas que estão tatuados aqui.
gosto de brincar também. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Sobre o pano do bordado xadrez, pego 1, pego 2, pego 3. E que o tecido da nossa pele não revele no ponto a ponto esse nosso desejoso encontro. E tenho muito sono de manhã. É isso. Se você gostou deste vídeo, deixe aqui o seu curtir. Por favor, deixe também seus comentários com sugestões para que nós possamos melhorar cada vez mais. E lembre-se, leia escritores paraenses, leia Gisele Ribeiro. Até a próxima. Tchau!